Boa tarde, aqui é o Paulo Felipe, sou aluno do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia, da disciplina de Contabilidade Introdutória 2, da nossa querida professora Jéssica. Hoje a gente vai explicar alguns pontos do CPC 025. O nosso grupo é composto por Arthur Henriques, Cosme Damião, Lohane Matos, Paulo Felipe, Pedro Malheiros e Rafael Cosme. Então, o objetivo do pronunciamento técnico 025 é estabelecer que sejam aplicados critérios de reconhecimento e bases de mensuração apropriados às provisões e aos passivos e ativos contingentes, e que sejam divulgadas informações suficientes nas notas explicativas para que sejam permitidas que o usuário entendam a sua natureza e a oportunidade e valor. Alcance. Esse pronunciamento técnico deve ser aplicado por todas as entidades na contabilização de provisões e de passivos e ativos contingentes, exceto os que resultam de contratos a executar, a menos que esses contratos sejam onerosos, e os cobertos por outros pronunciamentos técnicos. O passivo contingente. Passivo contingente é uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob o controle da entidade. Então, o passivo contingente, ele surge no futuro, e isso não está nos planos da empresa. Ele surge como algo incerto, na maioria das vezes. Ou uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida por quê. Não é possível que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja exigida para liquidar a obrigação, ou o valor da obrigação não pode ser mensurada com suficiente confiabilidade. Ativo contingente. O ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob o controle da entidade. Como o passivo contingente, o ativo é da mesma forma. Ele surge no futuro como uma incerteza que não estava nos planos do gestor da empresa. A relação entre provisão e passivo contingente, o que seria? Em sentido geral, todas as provisões são contingentes. Por quê? São incertas quanto ao seu prazo ou valor. Porém, nesse pronunciamento técnico, contingente, a palavra contingente, ela é usada para passivos e ativos que não sejam reconhecidos, porque a sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob o controle da entidade. Adicionalmente, o termo passivo contingente é usado para passivos que não satisfaçam os critérios de reconhecimento. Reconhecimento das provisões. Quando devem ser feitas? Uma provisão só deve ser reconhecida quando a entidade tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de evento passado, seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação, possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. Se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida.
Então, se essas condições que eu citei, elas não encaixam, essa provisão ela não pode ser reconhecida. A obrigação presente. A obrigação presente, em casos raros, não é clara se existe ou não uma obrigação presente. Nesses casos, presume-se que um evento passado dá origem a uma obrigação presente, se levando em consideração toda a evidência disponível. É mais provável que sim do que não existe uma obrigação presente na data do balanço. A obrigação presente. Falando mais sobre a obrigação presente, em quase todos os casos, será claro se um evento passado deu origem a uma obrigação presente. Em casos raros, como em um processo judicial, por exemplo, pode-se discutir tanto se certos eventos ocorreram, quanto se esses eventos resultaram em uma obrigação presente. Nesse caso, a entidade deve determinar se a obrigação presente existe na data do balanço ao considerar toda a evidência disponível, incluindo, por exemplo, um parecer de um perito. A evidência considerada inclui qualquer evidência adicional proporcionada por eventos após a data do balanço. Então, com base em tais evidências, quando for provável que sim do que não existe uma obrigação presente na data do balanço, a entidade deve reconhecer a provisão se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos ou satisfatórios. Quando for mais provável que não existe uma obrigação presente da data do balanço, a entidade divulga um passivo contingente, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos. Agora falaremos do evento passado. Um evento passado que conduz uma obrigação presente é chamado de um evento que cria a obrigação. Para um evento ser um evento que cria a obrigação, é necessário que a entidade não tenha qualquer alternativa realista senão liquidar a obrigação criada pelo evento. Esse é o caso somente quando a liquidação da obrigação pode ser imposta legalmente ou, no caso da obrigação não formalizada, quando o evento, que pode ser uma ação da entidade, cria expectativas válidas em terceiros de que a entidade cumprirá as suas obrigações. O passivo contingente. A entidade não deve reconhecer um passivo contingente. O passivo contingente é divulgado como exigido pelo item 86. O que seria isso? Ao menos que seja remota a possibilidade de ocorrer qualquer desembolso na liquidação, a entidade deve divulgar para cada classe de passivo contingente na data do balanço uma breve descrição da natureza do passivo contingente e quando praticável. Quando praticada? Quando a indicação das incertezas relacionadas ao valor, ao momento de ocorrência de qualquer saída e à possibilidade de qualquer reembolso, a menos que seja remota a possibilidade de saída de recursos que incorporam benefícios econômicos. Ainda sobre o passivo contingente. Podem desenvolver-se de maneira não inicialmente esperada, por isso, são periodicamente avaliados para determinar se uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos se tornou provável.
Se for provável que uma saída de benefícios econômicos futuros serão exigidos para um item previamente tratado como passivo contingente. A provisão deve ser reconhecida nas demonstrações contábeis do período no qual ocorreu a mudança na estimativa da probabilidade, exceto em circunstâncias extremamente raras, em que nenhuma estimativa suficientemente confiável possa ser feita. O ativo contingente. Lembrando que o ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros. Então, a entidade não deve reconhecer um ativo contingente. Os ativos contingentes surgem normalmente de eventos não planejados ou de outros que não são esperados, que dão origem à possibilidade de entrada de benefícios econômicos para a entidade. Um exemplo é uma reivindicação que a entidade esteja reclamando por meio de processos legais, em que o desfecho será incerto. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, uma vez que pode tratar-se de resultado que nunca venha a ser realizado. Porém, quando a realização do ganho é praticamente certa, então o ativo relacionado não é mais um ativo contingente e o seu reconhecimento é adequado. Então, as partes de definições do CPC 025, elas já foram explicadas. Espero que tenham sido claras. E agora a gente vai trazer uma empresa que a gente buscou como exemplo, que entra nas características do pronunciamento técnico 025. Então, a empresa escolhida para a gente trazer como exemplo é a Usiminas, uma das maiores empresas no geral nacional. A gente tirou essas informações do site da Bovespa. E então, a Usiminas atua na siderurgia, maior produtora de aços planos da América Latina, possui 2 usinas, uma em Ipatinga, Minas Gerais, e outra em Cubatão, São Paulo. Conta com a capacidade de produção de 9,1 milhões de toneladas ano. Em outubro de 1962, o então presidente João Goulart inaugurou a usina Intendente Câmara. E em 1970, a usina tornou-se fundamental do fornecimento de aço para reativação da indústria pesada do Brasil. A Usiminas trata-se suas provisões como provisões para contingências, nas quais estão incluídos valores estimados como perdas prováveis em processos judiciais e administrativos nos níveis trabalhistas, tributários e civis. Conforme nota explicativa, essas provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação. Chama a atenção o fato da empresa provisionar o valor da provisão deduzindo depósito judicial relacionado a ela. Ernst Young e Fipercarf, em 2009, mencionam que, no caso de depósitos judiciais e respectivas provisões, para fim de princípios internacionais, as demonstrações pelo líquido é mais adequada. A companhia apresenta um levantamento detalhado de todas as suas contingências prováveis, separando-se as entre decorrentes
da controladora e demais subsidiárias. Nesses levantamentos são apresentados uma breve descrição da provisão, sua posição e seu saldo atual. Inclusive, são divulgadas as informações a respeito das provisões que deixaram de ser reconhecidas em 2011 devido à alteração do risco de perda de provável para o possível. Para as contingências possíveis, a Usiminas apresenta um levantamento parecido ao anterior e acrescenta que tais provisões não são reconhecidas baseando na opinião dos consultores jurídicos da empresa que as julga como perdas prováveis. Agora vamos falar das análises das provisões. Análise das provisões da Usiminas em 2011 e em 2010. O passivo total em 2011 foi de 14.346.220 reais. Em 2010 foi de 12.755.314 reais. O total de provisões em 2011 foi o total de 1.589.988 reais. Já em 2010 foi de 1.781.804 reais. Em porcentagem representou 5% em 2011 e em 2010 representou 6%. Sobre as provisões dos Minas. A parte fiscal ficou no valor de 69.406. As trabalhistas ficou em 66.716. Os benefícios aos empregados ficou em R$ 1.277.473 reais. Civis ficou no valor de R$ 68.107 reais. Garantias não teve, reestruturação não teve, ambientais teve um valor de R$ 108.260 reais. Outros, R$ 26 reais, um total de provisões de R$ 1.589.988 reais. Então, pessoal, esses aí são os exemplos da Usiminas. A gente pegou no site da própria Usiminas, são as demonstrações contábeis. As referências aqui a gente tirou do site do CPC 025, que é de 2006, do site da Usiminas, do relatório de sustentabilidade de 2011. Obrigado à atenção de todos. E Jéssica, nós te amamos.